Muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre esporão do calcânio e o tema dessa nossa conversa de hoje é devido à grande solicitação das pessoas por esse assunto bastante interessante, que é chamado esporão do calcânio. O esporão do calcânio, na realidade, é uma esquílula óssea, uma espinha, uma ponta de osso que é formada exatamente nesse ponto que nós estamos mostrando. É uma fáscia, uma membrana bastante grossa que nós temos na sola do pé, que é justamente essa que dá o arco do pé. Da mesma maneira como nós temos também essa fáscia na mão, que é chamada fáscia palmar. Aqui nós temos a fáscia plantar. Toda vez que essa fáscia, ou seja, essa membrana extremamente grossa, é submetida ao estresse no sentido vertical, por um longo período de tempo, favorece o aparecimento da chamada proeminência óssea, conhecido vulgarmente como esporão do calcânio. Aqui nessa fotografia, mas aqui embaixo nessa radiografia, nós podemos identificar nitidamente a fáscia no trajeto da luz vermelha. Tá vendo? Então, normalmente está relacionado com a fascite plantar e quando diagnosticado já existe há pelo menos 6 meses. Nós temos pessoas que muitas das vezes têm o esporão do calcânio sem nenhuma sintomatologia e basta lhe engordar 3, 4, 5 quilos depois de anos da existência do esporão do calcânio para aparecer a sintomatologia. E nós vamos ver mais adiante. Então, o esporão do calcânio, o que causa o esporão do calcânio? Naturalmente, é a rigidez e a tração exacerbada em cima dessa fáscia, chamada de fáscia plantar. O que ocasiona esse estresse pela fáscia? Muitas das vezes, intenso treinamento, ou seja, aquelas pessoas que não estão acostumadas com a atividade esportiva e, de repente, elas querem iniciar atividade esportiva com muita intensidade, como, por exemplo, grandes corridas prolongadas, caminhadas por 10, 12, 15 quilômetros, e a gente chama de atividade de impacto. Então, a atividade de impacto é um dos fatores que exacerbam o aparecimento da sintomatologia do esporão do calcânio. Volta um slide, aí. Então, o esporão do calcânio normalmente aparece o quê? Acima dos 40 anos de idade. Sem dúvida nenhuma, o esporão do calcânio está relacionado com a obesidade. E vocês conseguem entender muito bem que o aumento de peso no sentido vertical traciona a fáscia plantar, aparecendo então a sintomatologia. Outra coisa é o pé chato. E pelo que nós comentamos inicialmente, você consegue entender que a diminuição da curvatura do pé traciona a fáscia plantar no sentido longitudinal, favorecendo ao aparecimento do esporão do calcânio. Prática de esporte de alto impacto nos pés, como corrida, balé, dança. Exercícios de salto alto, uso de calçados inapropriados, longos ou velhos, alteração da marcha, pisar com o pé de uma maneira geral desequilibrado, tanto o pé direito quanto o lado esquerdo, são fatores que fazem com que apareça o esporão do calcânio. Então, como é que a gente pode prevenir o esporão do calcânio? Porque muitas das vezes, conforme eu mencionei, o esporão do calcânio já está presente e o cliente não sabe que tem esse esporão do calcânio. Então aparece um fator adicional e toda a sintomatologia agora se exacerba com muita incapacidade. Então, reduzir a carga em cima do calcanhar. Reduzir a carga. Perder peso, é o que nós comentamos com todos os clientes, a perda de peso é fundamental. E normalmente o esporão do calcânio, a maior sintomatologia é quando o paciente acorda e vai botar o pé no chão. A gente até comenta em que ele coloca o pé no chão, começa a andar 3, 4, 5 minutos e a sintomatologia desaparece ou diminui bastante. Então, reduzir carga, perder peso, de uma maneira geral, a fisioterapia, como gelo, ultrassom, e tem vários procedimentos fisioterápicos indicados ou para a fascite plantar ou o esporão do calcânio. A palmilha também ajuda bastante. A palmilha de silicone, conhecida vulgarmente como calcanheiras de silicone. Sapatinho um pouco mais alto. Em mulher é muito mais fácil tratar o esporão do calcânio, que nós orientamos em colocar um salto tipo Anabela, com 3, 4, 5 centímetros, assim que acordar de manhã. Acordou de manhã,
bota o pé dentro do sapato alto, uma palmilha de silicone já minimiza bastante o problema. Mas só o sapato alto não resolve. É muito importante o tratamento e a perda de peso e os alongamentos, como nós vamos comentar mais adiante. Vamos usar palmilhas. Então aqui nós temos, qual é a sintomatologia mais importante? O que traz o cliente ao médico com esporão no calcâneo? Sem dúvida nenhuma, é a dor. A dor é o fator primordial que muitas das vezes o cliente chega no consultório, é uma patologia extremamente incapacitante. Dói muito o esporão do calcâneo, principalmente quando ela é bilateral. Na maioria dos casos, ela é apenas de um pé. E às vezes, surpreendentemente, ele começa a tratar um pé com palmilha, sapato alto, gelo, alongamento, fisioterapia e etc. Melhora aquele pé. Quando ele está ficando curado, aparece a mesma sintomatologia contralateral, ou seja, do outro lado. Então, a maior sintomatologia é a sintomatologia dolorosa. Observe que nessa fotografia, a presença do esporão do calcâneo, que nada mais é que a ossificação da face plantar. A face submetida à grande tração, ela faz com que apareça essa proeminência óssea. A proeminência em si, ela não dói. Isso aqui é um achado radiológico. Quantas vezes nós radiografamos um tornozelo, às vezes a pessoa torce um tornozelo, e nos surpreendemos com a presença do esporão do calcâneo. Nós perguntamos ao cliente, você sente sintomatologia do calcanhar? E ele responde, há uma dorzinha uma vez ou outra. Mas essa sintomatologia ela pode se apresentar com muita exuberância. Então os sintomas mais importantes do esporão, sem dúvida nenhuma, é a dor. E 95% de todos os pacientes, o esporão de calcâneo, ele já existia, sem nenhuma sintomatologia dolorosa. Basta às vezes um fator adicional, como uma caminhada de maneira exagerada em cima de uma esteira, ou uma caminhada em cima da areia fofa por 2, 3, 4 quilômetros, é um fator adicional, ou seja, o fator que faltava para o aparecimento da sintomatologia. Okay? Como é que nós tratamos isso? Sem dúvida nenhuma, 95% de todos os tratamentos do esporão do calcâneo é de natureza conservadora, ou seja, não é necessário operar. O procedimento cirúrgico é uma exceção no tratamento do esporão do calcâneo. Então, tratamento conservador, o que nós temos? 95% são conservadores. Primeira coisa, o mais importante, perda de peso. Alongamento do pé e panturrilha, que nós poderemos realizar no primeiro degrau de uma escada, ou até mesmo na parede, como nós vamos mostrar numa outra fotografia. Uso de palmilhas, que nós podemos comprar nas farmácias, que são as calcanheiras de silicone. Sapato com salto mais elevado, em torno de 4 centímetros, tipo sapato tipo Anabela. Meias elásticas, para aquelas pessoas que, além do esporão do calcâneo, referem edema ou inchaço na volta do tornozelo. A diminuição de inchaço diminui bastante a sintomatologia do esporão do calcâneo. Fisioterapia, e daí nós temos diversos tipos de tratamentos fisioterápicos, como ondas curtas, TENS, raio laser, gelo e etc. E a diminuição de atividades de impacto. Aqui nós temos uma fotografia para mostrar como é a palmilha de silicone. Muitas das vezes, colocar uma bolinha de gel ou de borracha na tentativa de realizarmos alongamento da face plantar ou massagearmos a face. Uso de palmilhas para melhorarmos a curvatura do arco do pé. Lembra? Quem faz o arco é a face plantar. Então essa palmilha vai relaxar a face, diminuindo a tração na região posterior do calcâneo. Aqui nós temos alguns rolinhos para a face, para massagearmos a região plantar. Perder peso, é fundamental a perda de peso. Sapatos com solado, com a parte de trás mais elevado, pelo menos em torno de 3, 4 centímetros, quando comparado com a parte da frente. E o alongamento do calcanhar, que nós podemos realizar em uma parede para alongarmos a região da panturrilha e face plantar. Então é muito importante entender que 95% de todo tratamento do esporão do calcâneo é conservador.
Então nós temos outras terapias, que nós chamamos de novas terapias, que são terapias adicionais àquelas já conhecidas. Temos a indicação de terapias por onda de choque, né, que é essa fotografia, que é uma pistola que emite som, e esse som faz vibrar com grande intensidade a fáscia, desinflamando ou minimizando bastante o processo inflamatório na região de fixação da fáscia com o calcânio. E as aplicações locais, que são injeções, que nós utilizamos bastante, com muito sucesso, com resultados bastante satisfatórios, que é o Sportvis, e são 2 aplicações na região do calcânio. Isso para os casos em que o tratamento conservador não teve o sucesso esperado. O tratamento cirúrgico, em apenas 5% dos casos, se relaciona à fasciotomia, que nós cortamos a fáscia plantar para diminuir a tração em cima do calcânio, e uma cirurgia em que eu realizava muito no passado, naqueles casos em que não tem a resposta satisfatória ao tratamento conservador, que é a neurectomia, ou seja, a gente corta o ramozinho do nervo plantar que vai para o calcanhar. Então nós realizamos uma denervação seletiva do calcânio. Então o esporão continua ali, a fáscia continua ali, mas o esporão agora não existe terminações nervosas que levam ao cérebro a sintomatologia para a região superior. Bem, isso é o que eu queria mostrar a vocês, foi a nossa última foto. Qualquer coisa vocês entrem em contato com o Facebook para realizarmos todas as respostas, e semana que vem nós vamos conversar sobre a epicondilite lateral do cotovelo. Muito obrigado.